convidei o pastor Douglas para trazer a mensagem já tem 2 semanas. Foi na semana passada, com essa semana, inteira 2 semanas. Ele é membro aqui da igreja, ali está sua esposa Alessandra, sua filha Bruna, eles têm cooperado muito conosco aqui. Eles eram de Belfor Roxo e depois vieram morar aqui, foram para uma outra igreja, depois nos conheceram, metanoia, e agora não querem sair mais daqui. Toda a programação eles estão presentes agora. Benção. É uma benção. Pastor Douglas é uma benção, um homem de Deus. Vocês podem acreditar no que eu estou falando para vocês. E se precisarem dele também, ele está aqui pronto para ajudar, para nos ajudar também, além dos pastores auxiliares que nós temos o pastor Douglas aqui conosco. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo que está acontecendo aqui. Tudo em forma de gratidão, tudo em forma de culto e adoração ao nome do Senhor Jesus. Agora, Deus, use o teu filho, pastor Douglas, que ele possa ser extremamente usado e poderosamente usado pelo Senhor para falar aos nossos corações. Derrame uma unção fresquinha do céu sobre ele, Senhor, e que ele seja o portador fiel da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não fiz, porque eu me empolguei aqui com o Eduardo, que ele ficou olhando para mim, assim, mas compenetradamente mesmo. Não sei se vocês perceberam daqui, os mais próximos. Eu não pedi para a família ficar de pé, se bem que o pastor Júnior já fez isso, mas eu quero fazer de novo. Família do Eduardo, você coloca de pé aí de novo, por favor. Alguns chegaram depois também. Família linda, Deus abençoe vocês. Saúde, paz, prosperidade em todas as áreas. Isso não faz parte não, viu? Prosperidade em todas as partes na área familiar de vocês. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir essa família? Vamos. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus. Pastor Silas é uma bênção, hein? Como é bom saber que tem alguém que confia em você. Sim ou não? É muito bom, né? Quando alguém olha para você e confia em você. Não porque você faz parte de uma igreja ou de um trabalho, mas sim por aquilo que você vive. E isso fala muito para nós que somos cristãos, para nós que temos uma família alicerçada em Cristo. E eu resolvi trazer uma palavra hoje que mexeu muito no meu coração. Eu já preguei essa palavra outras vezes e eu fiquei pensando no que eu ia trazer, porque, olha, é difícil subir aqui, pastor. Mas é difícil porque a gente sabe que é um lugar onde Deus se apresenta. E quando nós sabemos que o lugar é um lugar onde Deus se apresenta e se revela, isso nos traz certo temor a Ele. Então, eu estou aqui com muito temor a Deus, mas certo que Ele vai me usar assim como usa o pastor Silas, o pastor Xande, o pastor Júnior. E eu queria convidar vocês para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1. Uma das coisas que mais me encantou nessa igreja, e a gente começa a observar, né? Quando nós estamos num lugar diferente, nós começamos a observar algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi com o meu primeiro líder, o pastor Daniel Rodrigues, ele falava sempre para mim assim: eu não me importo que a ovelha saia da igreja que eu dirijo, mas eu sempre falo para ela, para quando ela sair da igreja que ela está e chegar até a outra igreja,
que ela veja quem é o seu pastor, quem é o líder daquela igreja, como ela é conduzida, como ele foi ordenado, como foi que ele chegou até o pastor, até o ministério. E quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me encantou, com todo carinho, respeito, sem bajulação, pastor, foi o seu caráter. Quando nós nos aproximamos de alguma pessoa, é pelo caráter dela, é pelo que ela vive, é pelo que ela é. E isso nos atrai. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que ela não tenha caráter, que sabe que ela vai trazer algum prejuízo, ou algum problema, ou alguma situação constrangedora. Ninguém quer. Penso eu dessa forma. Ninguém quer. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26, Gênesis capítulo 1, verso 26. Todos acharam? Está ali? Então, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Uma das coisas que eu aprendi com meu pai é ter palavra. Uma vez eu disse, eu gostava muito de jogar bola, e meu pai falou assim para mim: filho, você me ajuda a fazer aquele traço de concreto e depois você joga a bola? Aí eu falei: tá bom, papai, eu te ajudo. E como eu era muito, mas muito fã de futebol, muito, né? O que é que eu fiz primeiro? Eu fui jogar bola. Eu joguei meu futebol, e aí, quando eu voltei, eu vi meu pai subindo a escada, cansado do trabalho, colocando a lata de concreto ali. E quando eu olhei, eu falei: o negócio vai ficar estreito. Que papai gostava muito disso, de palavra, né? Meu pai tinha uma palavra fantástica. Antigamente tinha os armazéns, e ele mandava buscar no armazém alguma coisa para pagar depois. E da mesma forma que ele mandava eu buscar, quando ele ia pagar, ele também me levava para pagar. Porque ele estava me ensinando que ele tinha que pagar. Era assim que o papai fazia. E nesse dia eu dei uma falta de sorte, porque ele estava cansado e precisava terminar aquilo, e eu dei minha palavra e não fui. E aí ele, quando eu vi que ele ia me bater, eu tentei fugir. Ele: não foge não, vem cá. E eu tentei correr, e ele, pelo impulso, me jogou aquela lata vazia, pegou em mim, e ele me chamou, me deu um couro, e eu nunca esqueci dessa palavra. Ele falou o seguinte para mim: o que você tratar com alguém, ainda que você tome prejuízo, cumpra-o. E eu tinha aproximadamente uns 15 ou 16 anos. Foi a última surra que eu tomei do meu pai. Porque de lá para cá, tudo que eu tratei com ele, sempre eu cumpri. E foi assim a nossa criação. E aqui a Bíblia está dizendo para mim que Deus fez o homem imagem e semelhança dele. Façamos o homem imagem e semelhança de nós. E aqui vai me relatar um acontecimento que, no decorrer do tempo, essa imagem, por causa do pecado, foi distorcida, foi mudada, foi adulterada, mas que também depois, através da cruz, ela foi restituída no homem. E
o que eu quero trazer para nós aqui é só para nos orientar um pouquinho de como nós temos nos comportado depois da cruz, depois do Calvário. Como é que tem sido a minha vida? Então, para a gente definir o que é caráter, o caráter é refletido através dos traços da natureza divina, sendo influenciada por Deus, mas também da natureza pecaminosa sendo influenciada pelo mundo. Então, o que é caráter? É tudo aquilo que eu aprendo de bom, tudo aquilo que eu aprendo com Deus e tudo aquilo que eu aprendo de ruim. O meu caráter foi forjado, o meu caráter humano foi forjado pelo homem íntegro, trabalhador, mas o meu caráter espiritual, ele tem que ser forjado pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito, por aquilo que foi feito. A Bíblia vai me dizer, em Gálatas capítulo 6, verso 17, coloca para mim, por favor. Porque o caráter é como uma marca impressa que distingue as pessoas. Coloca lá. Olha o que diz: quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de quem? Então, caráter é como uma marca impressa que distingue a pessoa. Paulo está dizendo que ele leva a marca de Cristo, porque ele viu que na cruz do Calvário, lá em Cristo, as marcas que era para ser minha, foi nele. Então eu trago a marca de Cristo. Isso é característica, é caráter. E o caráter também é a soma de todas as influências, positivas, negativas, aprendidas na vida de uma pessoa, e se manifesta através de valores, motivações, atitudes e sentimentos. O caráter, quando você olha para uma pessoa, dependendo de como ela age, dependendo de como ela vai reagir, dependendo das atitudes e sentimentos dela, você logo não percebe, isso aqui está meio esquisito. Eu acho que tem um distúrbio aqui, tem alguma coisa que não é legal. Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu trabalho na BRF, para a BRF, e o grupo Pão de Açúcar. E aí ele veio da BRF para o Pão de Açúcar, ele falou: poxa, aqui não sobra nada, aqui não dá para arrumar nada. Aí eu falei: mas como assim, cara? Não, cara, lá sobrava muita coisa. Eu falei: cara, não sobra. Alguém colocou a mais, mas isso não te pertence. Isso tem que devolver. Não é seu. Aí ele disse que nada, eles têm muito. Aí eu falei: pois é, cara. É por pensamentos igual ao teu que eu fui à falência. Porque eu botei 2 caras para trabalhar para mim na minha loja de laticínio e eles me roubaram. E igual a mim, um montão está falindo porque pessoas roubam. Eu trabalhei numa grande empresa chamada Casa Gel Imóveis, alguns dos senhores devem conhecer. Era uma das maiores fábricas de imóveis do Rio de Janeiro. E ela faliu porque alguém foi mau caráter. E ao invés de sair um sofá, saía 3, 4, 5. E eles vendiam caráter. As pessoas acham que isso vai trazer vantagem. E aqui é o meio que essas pessoas vivem. Cristo é o próprio caráter de Deus. Hebreus 1. Coloca aí para mim, por favor. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Jesus é o próprio caráter. Olha lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de... Então, se
o próprio Jesus, é a característica, é a imagem de Deus. Então, por que que a minha característica, por que que o meu caráter tem que ser diferente? Por que que o caráter da igreja tem que ser diferente? Independente de ser cristão ou não, temos que ter caráter. Glória a Deus. O caráter é um sinal identificador da natureza de qualquer ser. São 3 os elementos que compõem o caráter do ser humano: a sua forma de pensar, o seu estilo de vida e a sua conduta. Esses 3 elementos compõem o nosso caráter e eles não podem ser observados separadamente. No entanto, aquilo que fazemos ou manifestamos, esses 3 elementos, esses 3, a minha conduta de vida, o meu estilo de vida, a minha forma de pensar, o meu estilo de vida e a minha conduta formam o meu caráter. Não dá para definir se a pessoa tem caráter ou não sem esses 3 elementos. Uma das coisas interessantes, todos nós, ao nos convertermos, já possuímos um caráter formado. E esse caráter foi formado por tudo aquilo que recebemos. E depois que nós nos convertemos, nós trouxemos isso, sim ou não? E é difícil, não é fácil. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa abre mão de algumas coisas e aceita Jesus, quando o Espírito Santo ministra no seu coração e ela entrega a sua vida para Jesus, existem algumas coisas que precisam ser transformadas. Precisam. Aquilo que eu vivia antes, eu não podia viver. Eu não posso viver mais. Mas ainda assim, vocês perceberam que com o tempo, a gente vai perdendo algumas características? Parou para pensar que, muitas das vezes, eu estou falando isso por mim. Quantas vezes eu estava num lugar com algumas pessoas e daqui a pouco eu falava aquilo que a pessoa falava. Eu agia da forma que aquela pessoa falava. A minha esposa, ela costuma falar assim: mas você pega o sotaque das pessoas muito fácil. Você começa a andar com a pessoa, você começa a falar igual aquela pessoa. Você começa a andar com aquela pessoa, você começa a agir com aquela pessoa. Que bom, pastor, que o senhor está sendo minha referência. Que bom, pastor, o senhor está sendo minha referência. Né, pastor? É sério. Que bom que o pastor Xande está sendo minha referência. Que bom. A gente se espelha em pessoas assim. A gente se espelha em pessoas assim. E é isso, é a característica, vai nos atraindo, vai nos moldando. E quanto mais eu aprendo de Cristo, mais característica dele eu vou ter. Quanto mais eu aprendo com a Bíblia, mais eu me pareço com Cristo. Muito mais. Todo o nosso crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter. Se com o passar do tempo acumulamos muito conhecimento, mas não demonstramos nenhuma mudança no caráter, isso mostra que o conhecimento foi em vão. Deus está profundamente interessado em nossa conduta. Deus está interessado em nossa conduta. Se nós estamos dentro da igreja, se nós estamos, seja músico, seja diácono, seja quem for, se eu estou dentro da igreja, se eu estou dentro, seguindo a Cristo, e eu ainda não mudei algumas características do mundo, eu preciso rever isso. Eu preciso rever. Uma vez eu preguei numa igreja e eu disse o seguinte, isso são palavras minhas, tá? Eu quase apanhei, mas eu vou falar, e eu vou explicar o porquê. Eu disse, quanto mais tempo na igreja, mais fácil de se desviar. Que isso, pastor, que coisa de louco, igual o senhor falou, eu tenho 45 anos de evangélico, nunca me desviei. Glória a Deus, você se converteu. Por que eu falo isso? Porque quanto mais tempo, mais soberbo você vai ficando.
mais arrogante você vai ficando. E mais autoconfiante você vai ficando. E se você não for dependente de Deus, se você não entender que você precisa dele o tempo todo, que você não é autossuficiente para viver uma vida de santidade sem buscar ele, você se desvia. E eu quase apanhei. E aí, tudo isso que eu falei lá numa pregação, eu vivi isso. E foi muito bom eu ter falado aquilo, porque quando eu vivi na pele isso, que parece que eu estava vivendo como o autor da Bíblia que disse, eu quase me desviei quando vi os ímpios prosperarem. Quando tudo dava errado, quando nada dava certo, pastor. Tudo era ao contrário, tudo parecia que, sabe? Era tudo ao contrário daquilo que eu pensei, era tudo ao contrário daquilo que eu desejei, era tudo ao contrário, pastor. E quando eu cheguei nisso, eu falava, meu Deus, a pessoa, olha como é que ela está, e a gente, olha como é que eu estou vivendo. E aí, precisou Deus me mostrar qual era o fim deles. Caráter. Quem tem o caráter de Cristo não vai olhar para um lado, não vai olhar para o outro, não vai perguntar se o outro conseguiu prosperar, se a empresa dele não faliu, nada disso. Quando nós olhamos para a cruz, e é isso que vai forjar o nosso caráter. Mateus capítulo 5, verso 48, coloca para mim, por favor. Mateus 5, 48. Nós sabemos que se nós nunca vamos chegar à perfeição de Cristo, mas nós podemos imitar Ele, sim ou não? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em... Meu pai, ele trabalhava muito. Chegava de noite. Mas uma coisa, como eu falei aqui no princípio, era que tudo que era ilícito, ele não deixava a gente fazer. E aí, cadê o texto, por favor? Não tira não, por favor. E aí me faz lembrar isso aí, glória a Deus. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Uma das maiores preocupações, e eu tenho conversado isso com a minha esposa, uma das minhas maiores preocupações, e isso eu sofro muito. Sofro em oração, sofro em jejum, busco ao Senhor pelas lideranças. Por que eu falo isso? Porque ninguém quer ter mais dores de parto, pastor. Ninguém quer sofrer para que aqueles que estão sendo discipulados torne a ter um caráter decente e adequado. Nós temos visto, aqui não, eu vejo aqui como essa igreja discipula, e isso me encanta, como essa igreja faz discípulo, pastor, e eu vejo aqui, as crianças aqui, eu fico olhando as crianças aqui, o pastor Xande, a igreja envolvida, todo mundo trabalhando para que essas crianças venham a ter um caráter de Cristo. Isso traz dores de parto, né, pastor? Muitas das vezes larga a esposa, muitas das vezes alguns compromissos são adiados.
Quantas vezes o pastor Sila abriu mão de algumas coisas para poder ir socorrer alguém? Dói. Está pensando que é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Ninguém quer pagar um preço mais para que as pessoas venham a ser transformadas. Ninguém quer pagar um preço, sabe por quê? Porque quando eu pego uma pessoa com um caráter todo deformado, até ele conseguir caminhar da forma que você instruiu, da forma que tem que ser, dá trabalho. Diga nós que somos pais, e pais de adolescentes. Quando é criança é mais fácil você dominar, mas quando é adolescente já se acha autossuficiente. Não é fácil. E quando faz 18 anos, diz para você: pai, eu já tenho 18 anos. Fez 20, falei: pai, eu já sou de maior, já tenho 20. Um dia minha filha falou isso para mim, sabe o que eu falei para ela? Beleza, pega tua roupa, pode ir. Você acha que é o suficiente, minha filha? Vai pegar, paga a tua faculdade aí. Vou morar na minha avó, pode ir. Vai que eu quero ver. E eu disse para ela: foi duro? Foi. Eu falei: vai que você vai ver o que é bom para tosse. Aqui dentro da minha casa é do meu jeito. Nós pagamos a faculdade, nós pagamos a sua estadia, nós fazemos tudo por você, então é do meu jeito. Não é porque você tem 20 anos. Você não se autossustenta. O dia que você terminar essa faculdade e autossustentar, fica à vontade. Aí você vai tirar onda comigo. Aí, pai, aí quer quinhentão aí, pai? Quero ver fazer isso depois. Aí, pai, negócio é o seguinte, tô ganhando bem, 3 trabalhos aí, ó. Estou trabalhando em 3 hospitais, aí, pai. Quinhentão aí para o senhor aí de presente. Ô, glória. Jesus, eu estou doido para ouvir esse dia, pastor. Eu estou doido. Pai, aí, ó. Vou te dar um presente, qual é? Um carrinho aí, pai, legalzinho, maneiro, quando o senhor já está velho. Aí vai tirar onda comigo, sabe? Mas uma coisa ela vai ter certeza. E assim, eu falo com todo carinho, ela sabe disso. Eu não estou falando isso para envergonhar ela, mas estou falando isso porque é necessário. Ninguém quer pagar um preço. Está ali minha esposa, pagou um preço. Você vai estudar, tu vai estudar, tu vai estudar, tu vai estudar. Mas tu vai estudar, pai, fiquei desempregada. Tu vai estudar. Tu vai se formar. Pai, mas eu não vai dar para pagar mais a estadia. Sobe a Serra de Teresópolis, pega o ônibusinho, sobe, desce todo dia. Mas você vai se formar. E para a glória de Deus, está se formando, pastor. Sabe, gente? Não quero estudar não, pai, não quero fazer. Você vai estudar. Mas minha mulher brigava com ela, vai estudar, tu tem que estudar, tu tem que ser alguém. Glória a Deus por isso. Caráter. 2 Timóteo capítulo 3, verso 17. Segunda Timóteo 3,17. Amém? Olha o que é que vai nos dizer. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Você acha que Deus vai negociar o caráter dele e vai entregar alguma coisa de responsabilidade que vai direcionar aquilo que é de Deus a quem não é habilitado? Não vai. O senhor confiaria em mim se o senhor não me conhecesse? O senhor confiaria o Xande sendo o seu auxiliar? O pastor Júnior? Não iria, ninguém faz isso. Não faz. Se eu tiver uma carteira de habilitação, categoria D, eu não vou dirigir uma carreta. Não vai. Tem que ser habilitado, tem que ter caráter.
tem que ter caráter. Eu louvo, eu louvo a Deus, não é porque é meu irmão, mas lá no pastor JR, ele dá um curso para diácono. O curso se não me falha a memória, é 6 meses. Quem não faz aquele curso não está habilitado. É 6 meses o seminário dele para obreiro. E tem que fazer. Se não fizer, não tem nem oportunidade. Ele é chato, ô camarada chato. Fala que ele é um negão chato. Mas ele está certo, pastor. Como é que vai mudar? Como é que vai trabalhar no caráter? Como é que vai conhecer o obreiro? Como é que vai saber quem ele é, se não der esse curso para ele? Como? E tem que fazer, todo domingo, antes da escola bíblica. Não é todo domingo? Quarta-feira, se não me engano, ou quinta, alguma coisa assim. Mas tem que fazer. Por quê? Porque se não estudar a palavra de Deus, o caráter vai continuar a mesma coisa. Se ele entrou aqui achando que dar volta nos outros é legal, ele vai continuar. Se ele não aprender a palavra de Deus, se ele não aprender aquilo que é correto diante de Deus, ele nunca vai mudar o caráter dele. E uma das coisas que é muito interessante, sabe? Hebreus capítulo 12, verso 1, por favor. Eu já estou terminando. Vou falar que nem o pastor Silas. Estou aprendendo aí, pastor. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Verso 2, até o 4. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, nos fazendo caso da ignominia. Jesus. E está sentado à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha posição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Se eu e você não reconheçamos o sacrifício da cruz, dificilmente seu caráter vai mudar. Se nós não entendemos a mensagem da cruz, dificilmente o meu caráter muda. Porque a cruz é quem opera em nós a beleza do Senhor. A cruz é o instrumento de Deus para moldar a sua semelhança de Jesus. A cruz é quem nos capacita para tornar o caráter e suportar o poder de Deus. Uma coisa muito interessante. Se eu não entender a mensagem da cruz, se eu não abrir os meus olhos... Eu aprendi uma coisa com um dos meus líderes. Ele falou assim um dia para mim. Alguém perguntou a ele e falou assim: pastor, eu não vou cear. Aí ele, mas por que você não vai cear? E a pessoa falou com ele assim: porque eu não estou preparado. E a resposta dele foi assim: se você não está preparado para cear, você não está preparado para entrar no céu. Que isso, pastor? É porque se você não reconhece que o corpo foi derramado por você, por mim, se você não reconhece que o sangue é uma nova aliança, como vai mudar? Como vai ter mudança na minha vida e na sua?
Como que nós vamos mudar se nós ainda não fomos alcançados pela graça, por eu não reconhecer? Como que eu vou ter mudanças na minha vida? Como que Cristo vai entrar em nós? Como? Se eu não reconhecer Ele? Como? Não tem como. Se eu não conhecer a mensagem da cruz, se eu não entender que Jesus Cristo não é um profeta, mas que Ele é o próprio Deus, não há mudança de caráter. Tudo vai ser normal, a pornografia vai ser normal, a prostituição vai ser normal, o adultério vai ser normal, tudo vai ser normal, não vai haver mudança em nada. Pegar uma borracha, sabe, meu filho apareceu com uma borracha em casa, isso é normal, no meu tempo não era não, meu pai puxava minha orelha e mandava devolver. Na sua, tu achou onde? Achei no colégio. O colégio tem alguma coisa? Tem dono. Mas hoje as pessoas acham normal. Vira um caminhão de alguma coisa, vai lá todo mundo saqueando, é normal. A lei da vantagem, sabe? Eu passo por cima do meu irmão no trabalho, eu não quero nem saber, farinha pouca meu peirão primeiro, eu não estou nem aí. Pego o carro emprestado para servir de favor, aí entrego o tanque vazio, peguei cheio. Como é que vai mudar, gente? Se isso é normal, não tem nada de normal, é falta de caráter. É falta de caráter. Precisamos conhecer a Cristo e proceder em conhecer. Se eu não conhecer e proceder em conhecer, não vai adiantar. Deus quer que nós olhamos hoje e podemos fazer a seguinte pergunta: como é que eu estou hoje? Qual é a minha reação hoje? Diante do que nós estamos vivendo, será que o que eu tenho conquistado é de forma decente? A minha esposa sempre falava assim, poxa, tudo para nós é mais difícil. Eu falei, que bom, minha filha. Não tem um prego roubado aqui dentro, é tudo com surra. Tudo com surra. É tudo difícil, mas é honesto. E eu durmo no meu travesseiro tranquilo, em paz com Deus. Porque nada foi ilícito. Ninguém me vendeu nada roubado, nem fio, nem prego, nem cimento, nem nada. Foi uma luta, mas conseguimos. Como é que está o seu caráter hoje, igreja? Será que quando o pastor te convoca, você inventa uma desculpa? É mentira? Que caráter é esse, pastor? Eu preciso de 10 voluntários para fazer isso. A pessoa levanta a mão depois... pastor, não deu para mim vir não, mentindo, às vezes dá para ela vir, ela não veio. Isso são coisas que acontecem no nosso meio. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que está a sua vida hoje, igreja? Como é que você tem reagido com o teu patrão? Como é que você tem reagido com o teu funcionário? Como é que você tem reagido na escola? Como é que você tem reagido quando você está com a sua família? Como? Eu queria estar orando por você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a examinar a si mesmo. Não é fácil, não. Mas se você olhar para a cruz, você vai ver tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. 3 anos, ensinando os discípulos para que ele fosse melhor. E uma das coisas que me encanta, é quando ele vai dizer para os discípulos que não ia deixar ele órfão, e que estaria com eles até a consumação do século. Mas era necessário eles ficar no lugar, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas que poder é esse?
é esse poder para moldar o seu caráter, porque só o Espírito Santo pode mudar o seu caráter. Só a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai te convencer do pecado. E o pecado é mau caráter, ele é mentiroso. Ele faz a pessoa, ele escraviza a pessoa e faz a pessoa fazer aquilo até que ele não quer. E então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. E ele também convence o homem da justiça. O Espírito Santo vai mudar o teu caráter, porque ele vai dizer o que é justo, o que é certo, o que é correto, o que é honesto você fazer. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, você não vai conseguir, sabe, separar isso. Você não vai saber o que é pecado e vai continuar pecando, vai continuar roubando, vai continuar se prostituindo, vai continuar mentindo, vai continuar fazendo isso tudo. Mas também ele vai dizer que ele convence o homem do pecado, da justiça. Ele quer que você seja justo. Como é que você vai ser justo? Quais as atitudes que você vai tomar de justiça para que o seu caráter seja forjado? Como? Se você não tiver a presença do Espírito Santo, não vai adiantar, você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Aleluia. E também no pecado, da justiça e do juízo. Como é que você vai saber do juízo se você não tiver a presença do Espírito Santo? E aí você não vai ter temor a Deus, você vai viver uma vida do jeito que você quer e não do jeito que Deus quer para você. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome, Senhor, pela Tua igreja. Glorifico o Teu nome por essa liderança, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que as crianças que aqui estão sendo, Senhor, sabe, discipuladas, Senhor, jovens, adolescentes, que têm encontrado aqui, Senhor, dentro da Tua palavra, ensinamentos, Senhor, para que elas possam ter um caráter íntegro, reto, um caráter, Senhor, segundo a Tua imagem, como a Tua palavra nos diz. Façamos o homem imagem e semelhança de nós. Será que hoje, Senhor, nós podemos falar isso, Senhor? Será que diante das nossas atitudes, diante daquilo que nós fazemos, será que quando nossos filhos, Senhor, sabe, perguntam alguma coisa, eu preciso mentir para ele, para que ele fique quieto, para que ele não fique perguntando mais? Será que aquilo, Senhor, sabe, que os nossos filhos nos perguntam, será que aquilo que os nossos amigos nos perguntam, será que nós estamos sendo honestos, Senhor, com Deus e conosco mesmo? Será, Pai? Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser dessa maneira, Senhor. Nós não queremos ter um caráter distorcido daquilo que a Tua palavra nos ensina. Nos ajude, Senhor, nos ajude a melhorar a cada dia mais. Nos ajude, Senhor, sabe, quando nós estivermos, quando nós tomarmos algumas atitudes que não de acordo com as suas características, com aquilo que Tu és. Sabe, Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale conosco, Senhor, sabe, nos oriente. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Quantas igrejas, Senhor, quantos lugares, Senhor, quantas lideranças estão com caráter, sabe, distorcido, e uma liderança que está tendo o caráter do seu líder. Jesus nos ensinou esse tempo todo que Ele esteve aqui, Senhor, e deixou escrito para nós, para que nós sejamos a cada dia melhor, Senhor, a cada dia melhor. Nos ensina, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Silas. Perdoe o tempo. Você pode se colocar de pé? Estamos terminando. Deus falou ao seu coração? De verdade? Você acha que todos os seres humanos têm caráter ou não? Sim ou não?
Todos têm caráter. Só que tem que uns têm mau caráter e outros têm um bom caráter. Todos os seres humanos têm caráter. Mas o que ele falou aqui é que nós, como cristãos, devemos ter o bom caráter de Cristo. Você já viu a expressão assim, aquele elemento ali, aquele cidadão, ele é um mau caráter, porque ele tem um mau caráter de fato. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, o caráter velho já passou, o mau caráter já passou, eis que tudo se fez novo. Ele tem um bom caráter. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos o bom caráter de Cristo. Obrigado, Deus, por essa noite, uma noite celebrativa, de adoração, de apresentação, de beber, de clamor, de fé estartada aqui nesse altar, na vida desse bebezinho que vai viajar, ó Deus, do Eduardo. Rogamos mais uma vez a proteção, o cuidado do Senhor sobre a vida do Eduardo e toda a sua família. Obrigado por tudo, obrigado pela palavra, que tenhamos todos os dias, em quaisquer circunstâncias da nossa vida, o bom caráter de Cristo. Por tudo oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Vão em paz, Deus abençoe.